E hoje nós vamos olhar no Salmo 80 e aprender mais um tema em relação ao avivamento. We will be opening our Bibles to Psalm 80 as we continue our study of the theme of revival. And we'll be seeing one more precious theme under that topic. But let us ask God to help us. And vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos que temos a Sua palavra. Não estamos aqui para palestrar sobre ideias nossas, mas sobre aquilo que Tu tens para nos ensinar. E sobre esse tema, ó Pai, de avivamento, nós oramos junto com a passagem que vamos ler. Vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, ao estudar que Tu és soberano sobre o avivamento. Em nome de Jesus. Amém. So, vamos primeiro ler em português, Salmo 80, e depois vamos ler em inglês. Ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrima e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus, estendeu-lhe a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindinham todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. E vamos estar fazendo referência ao texto em inglês, mas eu vou só ler esse versículo, versículo 19 de Salmo 80 em inglês. Turn us again, O Lord, God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. Amen. Podei vos assentar. Os irmãos e irmãs que tiveram conosco nos últimos estudos que fizemos sobre o avivamento, nós vimos no Salmo 85 os meios
do avivamento e também os frutos. If you were with us, you'll remember that we saw the means of revival through Psalm 85 and also the fruits of revival. And just as a list, the means are to remember the things God has done and to remember the God who has done those things. That is, in essence, what we hope to do today, is focus on God and what He does. Remember, prayer is a means for revival, and praying for repentance, praying for reconciliation, praying for revival, and then repentance. Don't just pray for repentance, but we have to repent. And then the Word. We are learning all of this from the Word. So the Word is a means of revival. Então, os meios do avivamento é para lembrar-nos das coisas grandes que Deus tem feito e também lembrarmos do Deus grande que tem feito essas coisas. E, num certo sentido, é isso que nós vamos fazer hoje, focalizar em Deus e o que Ele tem feito. E depois, lembra também que oração é um meio de avivamento, e oração específica, oração por avivamento, oração por arrependimento, oração por reconciliação com o Senhor. E depois também arrependimento, não só pedir, Senhor, faça com que eu me arrependa, mas se arrepender. Esse é um meio de avivamento. E a palavra de Deus é da onde nós tiramos todos esses princípios. Aí você lembra os frutos do avivamento: a alegria, a paz, a salvação, a glória, a graça, a verdade, a justiça. Tudo fluiu do texto em Salmo 85. Then we saw the fruits of revival: joy, peace, salvation, glory, grace, truth, and justice. All of these we found in Psalm 85. It's what happens in the world when there is revival. É o que acontece no mundo quando há o avivamento. Mas hoje eu fiz já esse ponto no começo, mas vamos repetir porque ele é deveras importante. O princípio hoje que vamos focalizar é sobre a soberania de Deus em relação ao avivamento. The theme today is the sovereignty of God in regards to revival. There will be no revival unless God sends it. Não haverá avivamento a não ser que Deus o envie. E por que isso é tão importante? É importante para nós sabermos a diferença entre avivamento e o que podemos chamar de revivalismo. Revivalism. There's a difference between revival and revivalism. Everything with an ism is usually not good. Tudo com a palavra ismo geralmente é uma coisa negativa. O revivalismo é, numa certa forma, uma imitação do avivamento verdadeiro. Durante todas as épocas de avivamento, é difícil, até eu não tenho ouvido de nenhuma época onde houve avivamento, onde não houveram excessos, erros e até heresias. I do not know of any time where there was revivals, true revivals, where there weren't errors and even heresies and excesses. And just an example, if we go to God's Word of a time of revival, a majestic revival, such an amazing occurrence, you would think from there on everybody would be good forever. The time that God parted the Red Sea and God's people passed through dry land. As soon as they arrived on the other side, a few days later, there was no food. The water was salobra. I know that better in English. The water was sour. It wasn't good, and they started to complain. And you would think they would remember the waters, and they went through dry land, and it doesn't matter how we live, we will be revived unto the Lord. But no, they started with errors. They started even wanting to go back to Egypt. Então, exemplo é quando o povo de Deus passou pelas águas no Mar Vermelho. Deus acabava de ter libertado o seu povo de forma tão majestica, você imaginaria que o povo de Deus agora viveria em obediência para o resto da vida. Mas alguns dias eles chegaram num lugar que não tinha mais
água, a água estava salobra, e depois não tinha comida. Eles começaram a fazer campanha para voltar, começaram com idolatria, começaram a reclamar. Esses são os erros e as heresias e os excessos durante o avivamento. E um dos exemplos mais profundos na história de avivamentos, e o que acontece também, muitos crentes, eles só conhecem os excessos, porque os excessos fazem muita popularidade, né? E é muito provável que vocês ouviram falar sobre um cidadão chamado Charles Grandison Finney. Ele era dos anos 1800. Ele foi criado durante o segundo grande avivamento aqui nos Estados Unidos. Isso é uma bênção maravilhosa, né? Nós estamos em terra onde houve os primeiro e o segundo grande avivamento aqui na América. E o segundo, que foi nos anos 1800, esse Finney, Charles Finney, ele começou a ministrar. E ele foi criado durante o avivamento. Então ele viu o avivamento acontecendo, mas ele desenvolveu uma tese que o que era necessário fazer é simplesmente as coisas certas. E o que ele queria dizer sobre coisas certas é de fazer um uso de propaganda, criar emoção, criar um ambiente, fazer uso de mensagens motivadoras, nem sempre cristocêntricas, mas sempre emocionantes e emotivas. E ele pensava, e com isso nós conseguimos produzir um avivamento. And so one great example of someone whom is very well known, and many Christians don't even like revivals because they think revivals are associated with the excesses and the errors. And I'm speaking of Charles Grandison Finney. He was raised during the Second Great Awakening. He began ministering at the end of the Second Great Awakening, and he wanted to produce everything that he had seen. And he came up with a thesis. All you have to do is the right things. And so you can create an atmosphere, and you can use marketing, and you can manipulate the moods of the people through the message, not always Christ-centered, but always emotional. And he thought, there, we have the revival that we want. And really it was the birth of revivalism. Com o Finney, nós tivemos o nascimento do revivalismo, que nada mais é do que uma tentação de imitar o avivamento verdadeiro. Então, por isso que isso é importante, nós sermos bem firmes na verdade de que o avivamento é uma obra divina. Isso não quer dizer que não há meios. Nós começamos vendo os meios, né? São meios que Deus, na sua soberania, concede à sua igreja para que usamos. Mas ao usarmos, não há garantias que um avivamento virá. A única garantia é se Deus quiser. Isso nos coloca numa posição bem humilde, né? Perante o Senhor, e dependente. So when we speak of God being, of course, sovereign over revival, that does not mean that there aren't means. We even began our first few lessons on all the means of revival. Yes, if you repent and if you ask for repentance, if you remember God and His great deeds, those are means that God has blessed to bring revivals, but they will not come because of us doing those things. They will come because God wants it to come. It's amazing how hard it is for us as humans to understand this simple reality. É interessante como é difícil para nós como humanos a entender essa simples realidade, que as coisas só vão acontecer se Deus quiser. Sim, faça o que é certo, mas isso não garante. Se garantisse, seria o que você quiser, né? Mas já que é o que Deus quiser, eu tenho que fazer o que agrada a Ele, e Ele pode trazer o avivamento se Ele quiser. Então vamos olhar no texto, Salmo 80, e ver os princípios que mostram, as verdades que mostram, de fato, a soberania de Deus em relação ao avivamento. Nós vemos de três formas aqui no texto.
Nós vamos ver também num futuro estudo, eu sei que não vai dar tempo de ver hoje, o aspecto da graça de Deus. Não somente avivamento vem pela soberania de Deus, mas vem também pela graça de Deus. Nós precisamos da força de Deus, o poder de Deus e o coração de Deus. E que bênção, né? Que nós temos um Deus que é poderoso e amoroso ao mesmo tempo, gracioso. So we will see in the text today the sovereignty of God. We hope to see also the grace of God. For revival, we need both. We need His power and sovereignty, and we need His love and compassion. We won't have time to see that part today, but we will look at the sovereignty element, and we'll see it in three places. First, in God's providence concerning the past. This is a little something we've already done. It is thinking of the great God and the things that He has done. This psalm has that too. Providência no passado. Vamos focalizar primeiro na providência de Deus no passado. E especialmente no versículos 8 ao 11. Você lembra quando nós começamos a ler? Isso aqui é uma descrição poética e resumida de exatamente o que eu falei sobre quando o povo saiu do Egito e o mar aberto, o mar vermelho se abriu. Olha como todas as palavras que são colocadas em relação a Deus mostram o poder e mostra o amor de Deus em ter feito isso. Versículo 8: trouxeste uma videira do Egito. Então Israel está sendo colocado de uma forma simbólica como uma videira que foi tirada do Egito. So in verse 8, Israel is symbolized as this vine that has been taken out of Egypt. And then it says, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. So every single verse is saying what God has done so powerfully. He took them out of Egypt like a vine. I'll read it in English, verse 8. Thou hast brought a vine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen. Então, even the land where they were going to go had to be prepared, and God took care of that. He took the heathen out. A terra onde eles precisavam entrar tinha que ser preparada. Então Deus tirou o povo que estava lá and planted the vine, plantou a vide. Versículo 9: Thou preparest room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. Verse 10: The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars. She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river. É uma descrição de como Deus resgatou o seu povo, liberou o seu povo, preparou a terra para o seu povo, plantou o seu povo e prosperou o seu povo, de tal forma que até os outros povos foram abençoados. Quando fala que Israel se tornou uma sombra para o resto do mundo, pensa como isso é verdade, né? Através de Israel veio Jesus. Jesus traz uma sombra pensa numa sombra no sentido de um verão tão quente com o sol que está te matando, e aí vem aquela sombra gostosa. Esse é quem Jesus Cristo é para esse mundo. Todos que estão cansados vão encontrar conforto nele. And so, just these few verses says that God delivered them, He prepared the land, He planted His people and prospered His people, and even made His people a blessing to all the other people. So raise your hand if you are 100% Jewish. Levanta a mão se você é 100% de Israel. Um pouco. You know what? Nós todos estamos debaixo dessa sombra que Israel se tornou. O Messias deles é o nosso Messias. Mesmo que nós não sejamos israelenses,
None of us here are 100% Jews, Israelites, but we're all finding comfort in the shade of this vine through the Lord Jesus Christ. So, providence, by looking at the past, shows God's sovereignty. A providência de Deus no passado mostra a sua soberania. Depois, um segundo lugar é quando a gente vê a autoridade eterna de Deus. A gente vê a obra de Deus no passado, mas quando a gente vê Deus, ele tem uma autoridade eterna. So we see God's work in the past, and that shows us God's sovereignty. But we think of God in His authority. It is eternal. And I just want to point you to two phrases. Eu quero mostrar 3 frases aqui no versículo 1. Bem no finalzinho fala como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins. Para pensar, é a esse Deus que nós estamos orando quando pedimos por avivamento. E nós devemos ter uma certa vergonha, porque a gente pede coisas que nós sabemos e em nosso coração nós pensamos, nunca isso vai acontecer. Mas nós estamos pedindo para o Deus entronizado nos querubins, entronizados entre os querubins. Não tem nada difícil demais para Ele. Você não confessa no seu coração que até agora você está meio assim pasmado, pensando, Roe versus Wade realmente parou? Como é que pode? Não tem alguns aqui que, até agora, hoje, mas na sexta, no sábado, no domingo, você ficou pensando, eu posso ficar feliz ou isso nem é verdade? Funciona dessa forma? Parou mesmo? Nós não temos orado ao Senhor dos exércitos entronizado entre os querubins? Ele pode fazer isso num segundo, e é o que Ele fez. You see how we've prayed for 49 years. The church in America has been praying against abortion, and it passed to go against Roe versus Wade just last week. And until now, we're kind of thinking, is that really true? But we've been praying to the Lord who dwells between the cherubim. He is God. He is eternal. In verse 80, I like the word in Portuguese here. It says entronizado acima dos querubins. In English, we have that He dwells, but the Portuguese helps us understand that dwelling, God's not just living in heaven. He is enthroned in heaven. And then the next word that shows a title of God and His eternal authority is verse 4. Versículo 4 é a segunda frase de um título para Deus que mostra a autoridade dele eterna. Olha o versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos. O Lord, verse 4, God of hosts. And when you think of those hosts, it is not the army, exércitos, né? Não é o exército de qualquer país aqui na terra. É toda hoste celestial que é puro. Eles obedecem a Deus instantaneamente. Não existe uma rebelião entre os anjos eleitos. Esse é o exército de Deus. E esse é o Deus que nós oramos. So this is the God to whom we pray, the Lord God of armies, the God of hosts, the Lord of hosts. Not an army here of the world made of people who are fallible. We make mistakes. Soldiers sometimes don't obey. But all the angelic host, there's not one single rebellion among the elect angels. They all obey God in an instant. And so, providence, looking at the past, authority of God that is eternal, and thirdly, and I have a feeling that I'll only begin a few of them, but we'll go as long as we can. As we look at the requests for the future, we see the sovereignty of God.
Então nós vemos a soberania de Deus ao vermos a providência de Deus no passado, a autoridade de Deus que é eterna, e esse salmo é repleto de pedidos para o futuro. E nesses pedidos para o futuro a gente vê a soberania de Deus, porque de uma forma resumida, o povo de Deus em Salmo 80 está pedindo a Deus tudo. Eles estão pedindo tudo o que importa. Eles não estão pedindo que de um certo sentido a casa deles fique bonita, ou que um certo imóvel eles possam pagar o aluguel. Não é nesse sentido que eu falo tudo, mas eu digo tudo o que importa, porque eles estão pedindo por vida. E o que importa, você ter talvez uma dívida para pagar, mas você não tem vida para viver. E é isso que eles estão pedindo. E eu vou tentar fazer de uma forma corrida, olhando cada uma dessas palavras. A primeira palavra é a palavra ouça. And so as we look at all of these requests for the future, we see the sovereignty of God, because the people in Psalm 80, they are asking God for everything that really matters. And which means there's nowhere else to go. They're not going to go to a king. They're not going to go to political parties. They're not going to go to ONGs, to non-governmental institutions to ask for one thing or another. No, they go to God for everything. Isso quer dizer que eles estão indo para Deus para tudo que importa. Eles não vão perder tempo para ir para o rei, ou para ir para alguma ONG, ou para ir para algum certo grupo que pode ajudá-los. Não, eles vão para Deus, porque Ele vai dar tudo o que eles precisam. Então a primeira coisa que eu falei é no versículo 1, onde ele começa: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Give ear, O shepherd of Israel. So number one is they're asking God to hear. Eles estão pedindo que Deus ouça. É importante que a gente perceba que não só eles estão pedindo tudo, como eles estão também pedindo a Deus que tudo sobre Ele resplandeça sobre eles. Você vai entender o que eu quero dizer ao vermos o resto. Not only are they asking for everything that matters, like life, they're asking God to be completely, like that His whole being be involved in answering these questions. So first they want God's ears. Primeiro eles querem os ouvidos de Deus. Ouça. Depois, número 2, diz assim: perante Efraim, would it be verse 2? Versículo 2. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Salvation. Come and save us. Deliver us. So they want God to hear, they want God to deliver. Eles querem que Deus ouça, eles querem que Deus salve. Depois, número 3, no versículo 3, restaura-nos, ó Deus. É como se olhando a esse pedido a Deus com um microscópio. Eles não só falam: Senhor, nos salva, e vão tomar um café. Não, eles falam: Senhor, nos salva. E o que eu preciso primeiro é restauração. Então eles têm um versículo onde eles pedem restauração. E essa restauração, esse restaura-nos, Senhor, parece que é o que está mais profundo no coração do salmista. Porque você vai no versículo 7 e a gente lê: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E depois você vai no versículo 19 e a gente lê: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. E você percebe aí a ênfase, versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. No finalzinho, a última petição: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ele vai terminar, mas ele precisa clamar com até mais ardor, clamando o nome de Deus antes de falar que Ele é Deus dos exércitos. Você percebeu isso no versículo 7? Ó Deus dos exércitos. Versículo 19, ó Senhor, Deus dos exércitos. Tudo isso é ênfase, é importante. Então ele pede: Senhor, ouça-nos, salva-nos, restaure-nos. Agora, in English. Restore us.
Lord, hear us. Lord, save us. Lord, restore us. And this is such an emphasis. He repeats it in verse 3. He starts in verse 3. He repeats it in verse 7. And he repeats it in verse 19. It's deep in his heart. Not just saying, Lord, save me. But he's taking time and saying, Lord, and save me by restoring me. That's what I need. I need to come back. Now, this is what's very important here. Restaura-nos é a ideia de que, Senhor, eu estava longe, me traga para perto, Senhor. Fique com isso em mente para o próximo pedido que nós vamos ver, que encontra-se no versículo 14. Olha o versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Retorna-nos, restaure-nos e volta-te. Põe esses dois juntos. Um é pedindo Deus que eu me volte a Ele. O segundo é pedindo Senhor Deus, o Senhor se volte a nós. Você percebe o coração desse salmista? Vendo que tudo depende de Deus. Eu não consigo ser restaurado. E eu não consigo fazer o Senhor se voltar para mim. O Senhor tem que fazer isso. Eu rogo, volte-te para mim. Have you noticed the emphasis there? Lord, help me go to thee, and Lord, will thou come to me? I can't make myself go. I can't persuade you to come, so I plead, I implore that we may meet because you are bringing me and you are coming to me. Just so full of pleading. Então, ouça, salve, restaure, volta-se. Hear, save, restore, return. And then verse 5, and then number 5 would be in verse 14 still. Another little word there, including all of who God is. Look, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu. Ele não quer só os ouvidos de Deus, ele quer os olhos de Deus também. So he's not satisfied only with the ears of God, he wants the eyes of God. And so now he's asking, Lord, look at us. And you can see there, related to you, if you go by the road and you see someone in great misery, that makes your heart hurt, doesn't it? And that is what the psalmist is doing. Lord, if you would look at us, your heart will hurt. Because you'll see in what great straits we're in. É a mesma coisa que eu e você anda pela rua e vê uma pessoa que está em grande miséria e imediatamente tem uma dor no seu coração. Isso se chama compaixão. E quando essa compaixão tem bastante subsistência, vai ter também a bondade, onde você vai fazer alguma coisa sobre o que você viu. Mas só de ter visto, você tem aquele coração pesado, né? E o salmista está com essa mentalidade, dizendo, Senhor, se o Senhor pelo menos olhar, o Senhor vai se compadecer, porque a nossa situação está tão terrível. Ouça, salve, restaure, volte-se, olhe. E depois, versículo 14 ainda, uma segunda palavra que envolve todo o ser de Deus. Não só volta-te, não só olha do céu e vê, depois fala, e visita esta vinha. Visit this, thy vine. So look at this. God, listen to us. Save us. Restore us. Make me go to thee. Return to us. Will thou come to me? Look at us. Come to us. See, it's not enough to just look. It is not enough to just hear from heaven. Come. Wilt thou come right here? Então você vê a intensidade. Senhor, ouça o que nós estamos sofrendo. Ouça o que eles estão lá falando mal sobre nós. Tem todo esse contexto, né, das nações vizinhas que estavam atacando Israel e debochando de Israel. Então ouça, salve, restaure, faça com que eu me volte ao Senhor. Que o Senhor se volte a nós. Olhe e venha. Não só fique olhando, Senhor,
não só fique ouvindo, mas venha para cá. E não só mande um outro anjo, não mande um outro profeta, venha. Olha que ousadia, né? Do salmista, ele com certeza inspirado por Deus, pedindo algo que Deus já estava disposto a fazer. Por isso celebramos o Natal. Deus veio. Esse é um excelente texto para o Natal, né? Podemos ler esse texto e dizer: aconteceu. O Senhor viu, o Senhor ouviu, e Ele veio. Você percebe por que o avivamento é na soberania de Deus? Tudo depende dEle. Nós precisamos dEle até de olhar a nós. Salve, restaure, volte-se, olhe, venha. E tem mais dois. Versículo 15, proteja. Olha o versículo 15. Protege o que a tua mão direita plantou. Ele já havia falado sobre esse plantar, né, de uma forma tão bonita e poética. E ele está falando: Senhor, a gente é aquela vide que o Senhor plantou. E nós temos crescido, o Senhor nos prosperou. Mas as muralhas caíram. Os nossos vizinhos vieram e derrubaram tudo. Senhor, nos protege. Foi a tua mão direita que nos plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. So now he's asking for protection. In the King James, in the English verse again, this is making me like the Portuguese version a lot. Because we go to verse 15 of Psalm 80 and it says, and the vineyard. So here just implies, return, we beseech thee, O God of hosts, look down from heaven and behold and visit this vine. He's asking for God to come, and the vineyard which thy right hand hath planted. And it's understood that it's to come and protect us and defend us. And so in the Portuguese version we have, e protege-nos. Para que nós gostaríamos que Deus viesse? Não só para nos ver, mas para nos proteger, para cuidar de nós. No versículo 17, nós temos também essa proteção. Versículo 17, olha: seja a tua mão sobre o povo da tua destra. A mão de Deus é perigosa, né? Se a mão de Deus está pesada sobre alguém, você não quer a destra e nem a esquerda, porque é uma mão pesada, é uma mão de aflição, disciplina. Mas aqui o povo de Deus está pedindo: Senhor, a sua mão, seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Isso subentende a proteção de Deus, né? No inglês, versículo 17, this continues a theme of protection. Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of a man whom thou madest strong for thyself. We will talk more about this verse next time when we look at grace. But you see, you don't want God's hand heavy upon you. And you don't want the right nor the left. If it's heavy, it implies discipline. It implies that God's favor is not for you. It may be for you in the sense that He's disciplining those He loves. And so that is favor. Eu falei agora aqui, quando a mão de Deus está pesada sobre alguém, pode não ser o favor de Deus, mas num sentido é o favor se for disciplina, porque Deus disciplina os que amam. É que geralmente a mão pesada está sobre o ímpio, né? Mas também Deus disciplina os seus e ama a mão pesada quando Ele disciplina, mas é com amor. É como um pai e uma mãe, né, disciplinando os filhos. Mas então Ele pede proteção. E mais uma, versículo 18, é o número 8, se encontra no versículo 18, é o último versículo que lemos. E assim não apartaremos de ti, vivifica-nos. Isso é uma petição, né? Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. De uma certa forma, a última palavra que invocaremos o seu nome é a única coisa que eles estão falando que eles vão fazer. A gente só vai invocar. Vamos só falar: Deus, mas pode o Senhor fazer tudo isso? E por final, a última petição é isso: vivifica-nos. Ele repete, né? Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, número 1, ouça, salve, restaure, volte-se, olhe, venha, proteja, vivifica.
São as 8 petições: hear, save, restore, return, look, come or visit, protect, and revive. These are the 8 petitions. So you know now what I mean, that they're asking for everything. What else do we need if we have this? And whoever does not have this, they may have mansions, they may have cars, they may have all kinds of earthly goods, but without this, it is nothing. Então, tem pessoas no mundo que têm muitas coisas, casas, possessões, dinheiro, e não tem nem onde saber o que fazer com tanto dinheiro, mas se pessoas que têm tudo aquilo e não têm essas bênçãos, eles têm, na verdade, nada. Porque eles não têm um Deus que vê, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que se volta a eles não têm um Deus que vem para eles não têm um Deus que proteja eles não têm um Deus que vivifica a eles. Mas eu tenho um carro. Esse carro vai se queimar, né? Segundo as Escrituras. Então isso nos ensina que a soberania de Deus é suprema sobre o avivamento. E Deus, isso, tem pessoas que ouvem isso e ficam meio tristes, pensando, então eu não posso fazer nada para fazer o avivamento vir. Eles não entenderam. Você tem acesso ao Deus que pode fazer tudo. Se dependesse de mim, é que seria o fim da história. So a lot of people get a little discouraged when you say that therefore revival has all to do with God and His sovereignty. Some people say, well, so that means I can't really do anything for it to come? And we need to understand, no, you have access to the God who can do everything that He wills. If it did depend on us, that's where it would be the end of the story and be no hope, and have no hope. And so next time, Lord willing, we'll look at the theme of the grace of God as we find in this text. We need God's sovereignty, but we need His grace. And may God bless us until we see again. Então, que Deus abençoe. Na próxima vez vamos ver o tema da graça de Deus. Precisamos do poder e da soberania de Deus e também da graça dele. Amém. Pode orar, irmão.